بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على الحبيب. Eu estava com saudade de vocês, não sei se vocês estão com saudade. Está bem, estava muito. Espero que a gente recupere, inshallah, o tempo passado. Só que hoje mudei um pouco a estratégia, só essa aula, só para poder assim, tomar fôlego, para poder a gente se adaptar de novo no nosso sistema. E depois a gente volta, inshallah. Na próxima aula a gente volta com a história dos profetas. Por enquanto, hoje a gente vai fazer assim, uma aula rápida que é de coisas normais assim, um assunto que eu escolhi e depois a gente vai fazer, eu preparei 10 ou 12 caprichadas perguntas, bem caprichadas, sobre a história dos profetas. Espero que estejam prontos. E hoje não tem chocolate, tem presentes do Hajj, trouxe para vocês. Então espero que todo mundo esteja preparado para ganhar presentes do Hajj. Inshallah. E quem ganha muito geralmente, né? Eu vou dar dica. Quem ganha mais de 2, né? Do mesmo tipo, doe. Faça algo assim, é tudo de boa, porque não é necessário às vezes ter 2 ou 3 peças, então faça doação para quem não ganhou. Você ganha Hasana e ainda ganha Hasana por ter respondido a pergunta também. Ok? Como todo mundo sabe, eu estive no Líbano, né, um tempinho também, depois do Hajj, por isso que essa distância, o Hajj fica uns 14 dias mais ou menos, mas 22 dias no Líbano. E, alhamdulillah, também tinha grupos de aula que eles me esperam ansiosos. Quando chego lá, eles pedem para fazer aula. Eu fiz umas 3, 4 aulas assim, em português, lá. Porque lá tem bastante gente que mora lá, que são nascidos aqui no Brasil. E por mais que eles assistem aulas lá do Sheikh lá, é difícil de entender, porque em árabe é meio complicado. E o Sheikh lá tem costume de não falar o árabe comum, local, né? Eles falam árabe clássico, geralmente todos os chefes falam árabe clássico. E aí entendem uma parte, não entendem. Aí quando eu vou, eles descobrem, eles ficam. Ainda, eu cheguei lá, estava meio doente ainda, porque sempre quem vem do Hajj fica doente. Fiquei uma semana sem avisar, depois que eu avisei, agora que você veio avisar, eu sei que. Falei, não, inshallah, vai dar tempo de fazer umas 2, 3 aulas. E nesse tempo, eu fui por acaso, um parente do meu irmão do meu pai, né? Irmão de pai e mãe. Então, um parente dele, da parte da mãe dele, faleceu. Eu fui no velório, né? E no enterro, e por acaso levantou um sheikh para falar. Sempre se fala o assunto assim, algum assunto que diz respeito à morte, né? Para lembrar as pessoas sobre a morte, para lembrar, né, como a gente deve encarar e deve se preparar para a morte. Não é só esperar chegar e... Não, sempre aproveitem, os cheikhs lá aproveitam o tempo ou a situação para poder falar uma palavra sobre a morte, né? Para que as pessoas se preparem. E um sheikh, por acaso, o sheikh que levantou para fazer isso, era meu sheikh, quando eu era pequenininho, que ensinou primário, ensinou depois que cresci. Para mim é mais do que um pai, mais do que um educador, sabe? Fantástico aquele sheikh. Já está bem velhinho assim, mas é lindo, sabe? Eu lembrei assim, fiquei flutuando na época apesar de bater um pouco, né, na gente e tudo, mas era lindo, era fantástico. Eu aprendi tanta coisa dele e por causa dele quase que eu fui estudar sheikh. Pronto, começou os telefones. Aí ele falou o assunto que eu quis chegar, o assunto que ele falou, o assunto interessante, né? Ele falou sobre a alma, né? A gente vê a pessoa morrer, a gente sente
que temos a aula que circula dentro da gente, que faz o corpo se mexer, faz os olhos olhar, a boca falar, faz os braços, faz tudo, né? Tudo depende da alma. A hora que a alma sai, já era. Hoje em dia, uma coisa que ele destacou assim, que eu fiquei encantado, eu flutuei naquilo lá dias depois disso, subhanallah. Uma coisa que ele falou assim sobre a alma, quando está dentro da gente, nós sentimos como se fosse rei, como se fosse poderoso, né? Você manipula tudo, você sabe, comanda tudo, faz o que você quiser. E quando a alma sai, que poder que você tem? Tudo fica travado, tudo. Aí vem pessoas e faz as suas mãos assim, outras pessoas fazem assim, outras pessoas colocam a perna uma em cima da outra. Você não tem poder nenhum. Cadê aquele forte, aquela pessoa poderosa que podia se mexer, que podia ser? Ele deu exemplo de como a alma, onde a alma vai e como ela circula. Subhanallah, ela vê coisas às vezes lindas e às vezes coisas de sofrimento. Mas o segredo aí é que ela não tem poder nenhum. Ela controla. Aqui nós somos o quê? Mukhayarin. Mukhayarin significa em português... temos a poder de escolha. Temos livre-arbítrio, né? Podemos escolher. Lá, Musayari, quer dizer, lá é comandados. Ninguém tem poder nenhum. Aí ele deu um pequeno exemplo, assim, quando a gente dorme. Você vai, sonha, flutua, vai aonde você quiser. Se você tiver um pesadelo, vamos supor, está sonhando um pesadelo, e você fica desesperado, querendo sair, querendo, né, alguém, pelo amor de Deus, alguém te acorda. Às vezes você até lembra, até você percebe que você está dormindo, está sonhando, mas não consegue se livrar. Por quê? Porque você não tem comando nenhum sobre a alma. Nenhum. Ela é comandada. Você está sonhando, está sofrendo e tudo, mas não pode fazer nada. Subhanallah. Como é isso? A alma que tem poder, a alma que comanda tudo, a alma que planeja tudo, a alma que faz você planejar tudo aqui, e depois que sai, não tem poder mais nenhum. Manipulada. Subhanallah. Esse segredo, essa coisa, a gente tem que, isso depende da gente, de fazer ela viver feliz num lugar tranquilo, né? Mesmo sendo comandada, mesmo sendo assim levada, tudo comandado assim, não tem poder nenhum, mas pelo menos está tranquilo. Mas se estiver no lugar do castigo, o que você ia fazer? É como se fosse num sonho, como eu estava falando, o pesadelo. Né? Você está sonhando um pesadelo, está desesperado. Quando vem alguém te acorda, o que você fala? Alhamdulillah, alhamdulillah, que bom que você me acordou. Assim, não, estava quase morrendo. Por quê? Por que não acordou? Por que não teve, já que tem esse tanto poder e acordou sozinho? Não acorda. Não acorda. Porque a alma, por que ele deu esse exemplo, esse chefe também? Porque a pequena morte é igual a grande morte. A pequena morte quando você está dormindo. É pequena morte. A alma sai. Ela vai, flutua, ela faz o que ela quiser. Você não pode, o que ela quiser não. O que ela é comandada a fazer. Você não pode mirar e não pode fazer nada no destino dela. Agora, num lugar feliz, num lugar tranquilo, gostoso, ver pessoas que você gosta, se diverte tanto. Aí quando vem alguém te acorda, você fala: para que você me acordou nesse momento? Estava tão feliz, estava tão tranquilo, estava tão gostoso. Para que você me acordou? E aí você volta, dorme um pouco, porque sabe, volta para o sonho, volta, né, do ponto que você largou. Você volta, fica pensando, né? Quem dera eu consigo voltar assim. Às vezes tem algumas pessoas que conseguem. Por quê? Porque você percebe, não sei se aconteceu com alguém de vocês, mas não sei se vocês percebem que quando volta a dormir, para ver se volta, pegar o tranco, pegar o sonho de novo, o sonho gostoso, é porque é uma vida, realmente é uma vida que você está vivendo, a sua alma está vivendo fora, só que sem poder nenhum, não está com poder nenhum. Às vezes você está no sonho lá, fazendo, mandando fazer, brigando e não sei o que, mas aquilo lá é ilusão, né? Você não está mandando, você não pode mandar. Ela que está sendo comandada, a alma que está sendo comandada. Ela que busca essas informações, boa para buscar essas informações, mas comandada, sempre comandada, né? Agora, voltando, né,
Pro nosso Criador, Allah subhanahu wa ta'ala, no Corão Sagrado tem um versículo que diz assim, o significado mais ou menos do versículo, que fala assim, mais ou menos assim, fala, né? E dentro de si, vocês não olham? Você não se olha dentro de si? Olha para você. Quando você, a comida gostosa, ou às vezes briga que a comida não é gostosa com a mulher e que outra comida ou está salgada, ou está doce, ou não sei o quê, e briga com tudo isso, até com a aparência da comida. Você olha e tudo. Só que quando você põe a comida na boca, você tem comando mais? Sente o sabor dela, saboreia ela e tudo, mastiga e vai para dentro. Às vezes, ainda nem está pronta para ir para dentro, às vezes você se arrepende, quer voltar, mas não volta. Já foi. Né? Também, mais um segredo. Aí entra lá dentro, você sabe o que acontece com ela lá dentro, daqui para dentro? Não sabe. A gente fica imaginando, quando o chefe falou assim, subhanallah, eu fiquei não pensando só na alma, pensando até nisso, né? Daqui, essa grande máquina aqui que manipula tudo, que faz tudo lá dentro, uma grande máquina mesmo, gigantesca máquina. Você olha, às vezes fica olhando bêbado, uma pessoa bêbada na rua, né? Tá caído ali, tá sujo, tá tudo desesperado, e você olha para ele, subhanallah, e você fala, imagina assim, ele tem a mesma máquina que eu tenho, a mesma máquina que você tem, todo mundo tem, né? Uma máquina fantástica, e está usando mal, muito mal, né? Quando entra a comida para dentro, a falta de comando, que a gente não pode mandar e desmandar, o que faz mal para a gente? O que faz a gente ficar doente? Por isso que o Rasul sallallahu alaihi wasallam falou, Beitud da al-Ma'ida, Beitud da al-Ma'ida, casa das doenças, o estômago. Como é que é a casa das doenças? É isso, quando entra daqui para dentro, você não consegue mais ver nada. Se você conseguir ver, você não ia ficar doente nunca. Nunca. Por quê? Porque quando, uma vez acho que até comentei com vocês sobre quando desce a comida dentro do estômago, né? Desce a comida, só para explicar para quem não estava, desce a comida aqui e tem uma camada bem fininha em volta do estômago, todo mundo sabe disso, né? Bem fina, praticamente transparente. Ela solta um ácido, essa camada, essa pele, solta um ácido terrível. Se ele cair em cima do ferro nosso, ela derrete o ferro. Só que ela fininha, uma pele fininha, e ela que solta esse ácido. Subhanallah, olha o poder. Qualquer coisa que você joga em cima, ela destrói, ela derrete. Mas como é que o estômago aguenta? É preparado para isso, né? Uma pele fininha solta esse ácido. Em volta ela solta em cima da comida. A comida fica estofada aqui, ela solta em cima da comida, né? E a comida começa a evaporar, né? Aos poucos começa a evaporar, começa a misturar e evaporar. Quando ela evapora, ela começa a soltar as vitaminas que o corpo precisa. Só isso que a gente precisa da comida. São vitaminas que quase que não se vê, só com o microscópio que dá para ver. É uma coisa assim que é insignificante, quase que não dá para ver. O que eu estou falando assim, se você tiver um comando e não quer ficar doente, você não deixa ficar doente. Por quê? Porque essa vitamina aqui, às vezes vai para o canal errado, né? Vitamina B vai no lugar da vitamina A, né? No canal errado. Por quê? De tanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou, o estômago, a casa das doenças, porque de tanto que a gente mistura as comidas, o estômago confunde, né? Começa a misturar, as vitaminas saem. Quando sai um monte de vitaminas, essas chupetas que captam as vitaminas, né? Cada uma sabe captar o dela, mas quando a coisa está saindo tranquila, né? Devagar, quer dizer, um tipo de comida só, não é tanta mistura, né? E estofar o estômago. Aos poucos vai saindo e cada um está catando dele, ninguém cata o que não é dele. A vitamina A vai do lugar dela, a vitamina B vai do lugar dela e assim por diante, todos, né? Então, por isso a pessoa nunca fica doente se for assim, tranquilo. Um tipo de comida que tem que comer em cada refeição. Pode comer de tudo, mas um tipo de comida em cada refeição, nunca acontece isso. Mas a gente não aguenta. Tem que encher o estômago. Então, quando essas comidas entram lá dentro, se você tiver poder, subhanallah, você consegue controlar, mas você não tem poder nenhum. Não tem, você não consegue controlar nada. E assim a alma. Assim a alma. E a alma, no final de tudo, coitada, quando ela sai,
apesar de não participar de tudo, né? Porque o corpo, as vantagens do corpo faz ela cair nos erros, a alma, subhanallah, ela paga pelos dois, paga pelo corpo, paga por ela, né? Então, a gente tem que ter, né, sabe, esse análise e pensar como Allah subhanahu wa ta'ala, se ele falou isso pra gente, falou assim, se olhar em si, as pessoas querem um exemplo, um grande exemplo, olha em si, olha dentro de si o que acontece, olha a sua aparência, olha o sangue como circula, de que jeito que circula, olha tudo isso, você vai ver cada milagre que você tem dentro do seu próprio corpo, subhanallah. De um lado você vira grato a Allah subhanahu wa ta'ala, e de outro lado você sabe controlar as coisas, tanto que está vindo para a alma, como que está vindo para o corpo, pelo menos. Não tem poder de controlar depois, mas pelo menos no início, antes, enquanto você pode, controla. Enquanto você pode, controla. Tipo a alma. O que alimenta a alma? As rezas, né? Se a gente deixar de rezar, a alma fica deprimida, fica destruída. Se a gente deixar de rezar 5 rezas, refeição, a gente, para o corpo, a gente tem no máximo 3 por dia. 3, muita gente também que faz regime faz 2 só, né? Mas a alma quantas? 5. A alma precisa muito mais, porque tem que estar ligada com o seu Criador. A ligação com o seu Criador que deixa ela tranquila, que deixa ela em paz, deixa ela, que sabe raciocinar bem, sabe controlar as coisas bem, né? E assim que ela comanda também, o corpo faz o corpo. Quando você se aproxima aos poucos, Allah subhanahu wa ta'ala aproxima mais de você, como está no dito, e faz com que as coisas acontecem melhor, de acordo com o que Allah subhanahu wa ta'ala quer. E futuramente, lógico, a alma vai ter um bom resultado. Quando ela não tem poder nenhum de fazer nada, pelo menos vai ter um bom resultado, né? De chegar como deve ser até o Criador, inshallah. Bom, ficamos dessa parte. Na próxima, inshallah, a gente vai falar sobre a vida do Sayyidina Masih alayhi salam, Cristo, como a gente havia prometido. E espero que quem não estava ou que não está, vem na próxima para aproveitar bastante, inshallah. E os nossos queridos irmãos da internauta também aparecer no site para assistir na próxima, inshallah. Hoje a gente não preparou nada sobre isso porque ainda a bagunça da viagem, cansaço e quase que não consegui vir, estava meio doente, mas alhamdulillah. Então, na próxima, inshallah, tudo, como falei da outra vez, tudo capricho sobre a vida da Maria. Primeiro, começamos com a vida da Maria, talvez leva 2 capítulos, né? Alayhi salam. A vida da Maria é fantástica, fantástica. Como Allah subhanahu wa ta'ala começou a preparar a família de Imran, tem um versículo que fala sobre ela, preparou uma família, uma geração antes de vir o Cristo. Para vir o Cristo, uma pessoa tão sagrada, tão, né, um mensageiro e profeta, porque ele tem uma grande missão, não só naquela época, como no final dos tempos, inshallah. Então, um profeta tão sagrado quanto o nosso profeta, alayhi salam, inshallah, e a vida dela, quanto que ela sofreu acusações, quanto que ela, até hoje, aqueles que acusaram naquela época estão acusando ela. E quantos milagres aconteceu com ela, um atrás do outro, quando o filho falou, antes de nascer falou, para tranquilizar ela estava desesperada, estava desejando, quer dizer, então, quem dera tivesse morrido antes disso, e tivesse esquecido, ou as pessoas tivessem esquecido, né? Não tivesse nem lembranças na terra. Por quê? Por causa da posição. Ela sabia, naqueles momentos ela sabia o quanto que ela vai encarar de problemas, o quanto que ela vai ser acusada. Então por isso ela ficou assim assustada. E de repente veio uma voz debaixo dela, significa que o filho dela antes de nascer falou, subhanallah, os milagres um atrás do outro, falou para tranquilizar ela, né? E isso não está em livro sagrado nenhum, nem na Bíblia que fala sobre isso, né? E falou também que 2, 3 dias com nascido também falou de novo, subhanallah, milagres e milagres um atrás do outro. Como ela também teve um filho e levantou de repente sozinha,
sozinho, né? E quando chegou, começou a ter acusações, se engoliu, aguentou. Baseado nisso e baseado no que ela tinha, do que ela via das coisas que estavam acontecendo, né, com ela, e ela tinha frutas, eu já tinha falado isso, tinha frutas fora da época, né? Baseado nesses milagres, quando o Zacarias entrava, o Zacarias que cuidava dela, o profeta, entrava, viu as coisas e ele falava, de onde que é isso? De onde te provém isso? Ela falava, de Allah subhanahu wa ta'ala. E de repente, de tanta fé e de tanta segurança com que ela falava, o Zacarias se encorajou. Era profeta, ele podia ter pedido. Mas sempre a gente tem aquela coisa, sabe, de até esquecer um pouco. Ele queria tanto ter um filho, né? Mas já estava velho, já tinha idade bem avançada, quase acho que 90 anos, 80 anos, e de repente quando ele viu, ele falou, subhanallah, nada é difícil para Allah subhanahu wa ta'ala, né? Se encorajou e levantou as mãos e suplicou para Allah subhanahu wa ta'ala ter filho também, né? Ele viu as frutas, viu ela assim, com aquela fé, na hora que ele perguntou, ela falou, alhamdulillah, subhanallah, ele falou, não tem nada de difícil, por que não vou perguntar? Né? E pediu para Allah subhanahu wa ta'ala. Então isso e muito mais, inshallah, e o que aconteceu também com Zacarias, a gente vai fazer, inshallah, na próxima aula. Vamos para as perguntas agora. Espero que na próxima aula, inshallah, a gente capricha um pouco mais. Muito obrigado pelo acompanhamento. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.